Nós estamos de volta nesse bloco para falar de filho único. Você é filho único? Teve desafios, situações aí que você achou que talvez com irmãos fosse mais fácil e agora você constitui sua própria família. Você repetiu filho único ou você agora ampliou a família? Aproveita a oportunidade para dividir conosco esses desafios e tirar suas dúvidas também. No WhatsApp, o telefone é 11 3337 5886. A nossa convidada é a psicóloga clínica e minha amiga, doutora Triana Portal. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. A alegria é minha estar aqui com você mais uma vez, sempre muito bom. Essa pauta gostosa que tem chamado a atenção. Vou dar meu relato pessoal. Eu não sou filha única, eu tenho um irmão e agora eu tenho um filho e ele vai ser filho único. Então, desafios, coisas que eu não vivi, né? Então, a gente traz algumas dúvidas. Eu trago, por não ser filha única também, o como será, né? Das situações, o que será que eu preciso trabalhar melhor, né? Contar com a escola, preciso fazer, né, os vínculos ali, de repente, com primos. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui no programa de hoje e é um assunto que vem forte, né? A gente tem hoje aí as pessoas tendo cada vez menos filhos. Sim, sim, sem dúvida. E assim, cada vez mais esses questionamentos acontecem, né, de como, quais as vantagens, desvantagens, mitos, verdades, né, sobre o filho único, mas ao mesmo tempo ele vai se tornando cada vez mais normal, né? Então, se a gente falar de décadas atrás, era uma coisa muito rara de acontecer, né, os filhos únicos. Hoje não. Né? Na Grã-Bretanha, 40% da população as famílias são compostas de filhos únicos e tem aí uma estimativa de que em 10 anos vai passar da metade da população com famílias de filhos únicos. Acho importante dizer também que assim, a gente não deve problematizar o estado das coisas. Então, quando se tem um filho, mas esse filho vai faltar isso, vai faltar aquilo. Se são dois, como é 2 e 3. E o filho do meio, tem síndrome, a gente, né, fala para tudo. É o do caçula, o do meio, o primogênito. E o único parece que ele vem com uma carga, assim, como se ele, né, acho que isso vem se diluindo, como eu disse, mas ele vem com uma carga quase que negativa de que ele é o filho mimado, super protegido e que ele é uma criança ou se tornará um adulto difícil, que não sabe dividir. E eu particularmente, né, e sob a luz da psicologia mesmo, que os estudos antigos falavam, e as pessoas têm essas crenças baseadas até em estudos de teóricos antigos, né, de que não era uma coisa boa, né, mas os estudos mais modernos dizem que não, né, que em muitos casos os filhos únicos eles têm até assim vantagens, né, entre aspas, né, benefícios em algumas áreas. Então, por exemplo, a criança que é filha única e convive com adultos a maior parte do tempo, ela vai falar melhor. Então, ela vai ter um repertório mais rico, por exemplo, né? É uma criança que, dependendo do contexto, isso é muito importante. Né? Assim, não é ser filho único, ter um irmão, 2 ou 3. Né? É como essa criança é criada. Né? Então, você pode ter 3 filhos e os 3 serem mimados. E um filho único pode não ser. Então, depende de como a família conduz, né, o desenvolvimento dessa criança, né, principalmente nas questões de sociabilidade. Então, você vai me dizer assim, mas sempre em algum momento essa criança vai estar sozinha. Sim, ela vai estar sozinha em alguns momentos e ela vai ter, talvez, né, alguma dificuldade
no repertório social, né? Em termos de disputar espaço. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Então, em uma festinha em que você vai, um brinquedo está sendo distribuído, as crianças que estão acostumadas com irmãos, elas vão correr lá na frente. Aquele filho único, ele vai ficar lá mais tímido, ele não vai ter aquela rapidez, né, em resolver situações. E voltando à questão do contexto, então depende dos pais, né? Se a família que convive com outras pessoas, que tem primos, né, que frequenta um clube ou uma igreja, que essa criança está sempre disponível para estar com outras crianças e outras pessoas e brincar, ela vai ser uma criança sociável como outras que têm irmãos. Acho que a principal, talvez uma das principais coisas que a gente deva falar aqui hoje é sobre essa questão social, né? Porque quem tem irmãos já aprende desde cedo muitas coisas e muitas delas sem a ajuda dos pais também, né? Uma criança ensina a outra. A gente vai falar sobre isso também. Nossa equipe sempre prepara um vídeo, né, sobre o nosso assunto, tema. Pode rodar, vamos ver. Ser filho único pode afetar o psicológico de diversas maneiras. Além de resultar em atenção exclusiva dos pais, solidão ou isolamento, é capaz de causar também desenvolvimento de independência, impacto nas habilidades sociais e na resolução de conflitos e formação da identidade pessoal. Os efeitos dependem da dinâmica familiar e das características individuais. Saiba mais agora no Consulta ao Doutor. Muito legal, justamente pontos que a doutora já havia pincelado aqui para nós, né? Atenção exclusiva dos pais, né? Então, mais atenção dos pais. Isso é um cenário bom, né? Porque nos dias de hoje é filho único e talvez não tenha né? Porque os pais às vezes estão ali de corpo presente, mas com o celular na mão, computador também não estão lá e vai fazer falta. Então quer dizer que alguém pode pensar, se tivesse irmão, então não precisaria da presença dos pais, né? Então assim, bem, posso não concordar com essa questão também, né? Não, a questão da atenção exclusiva, eu não vejo como dizer que é prejudicial. Né? E já disse aqui em outras ocasiões, falando de outros assuntos, que o amor é sempre bem-vindo. E o cuidado, sim, principalmente na infância, nas fases de formação da personalidade, é importantíssimo que numa sociedade como a nossa, de correria, de que não se tem tempo, de que existem distratores diversos dos pais, né? O filho conseguir atenção, uma atenção focada dos pais, da mãe ou do pai, é uma coisa muito boa, né? E isso não é prejudicial, mas é um fator que contribui para que essa criança tenha uma base mais sólida, né? Assim, essa questão da atenção, do amor, permissividade, né, que seria assim, o excesso, aquela coisa do equilíbrio, não deixa fazer tudo, permite tudo, atende muito rapidamente, mas isso, como eu disse, pode ser para 2 ou 3 filhos também, né? Então, a questão do equilíbrio, mas essa criança terá vantagens, algumas vantagens, né? Então, hoje em dia a gente sabe que é difícil, né, a vida. Então, esse filho, ele vai ser, como vai ser o futuro dele? E muitas vezes ele é mais bem sucedido. Por quê? Porque ele teve mais condições, né, de amor, né, e de atenção, de escola, de fazer cursos, né, de ir as competências dele são potencializadas quando eles têm mais condição, né? Quando os pais podem oferecer mais condição. E isso faz com que lá na frente faça uma diferença para esse filho positiva. Vão dizer, mas a questão de família, esse filho, a família vai ser pequena, não vai ter os irmãos, não vai ter sobrinhos. Aí, lógico, nenhuma relação e nada na vida pode ser perfeito. A gente chega dentro do que a gente tem do melhor possível, né? Mas a gente deve destacar as coisas positivas e não as negativas. Legal.
Eu acho que muito também das questões ali, das maiores dúvidas, enfim, vem de um trabalho que precisa ser feito com os pais. Porque quando você já sabe, aí eu vou trazer uma reflexão aqui. Quando você já sabe que você só vai ter um, você vai encerrando os ciclos ali junto com a criança. Ah, cresceu, não mama mais, vai para a escola, já tem o próprio círculo, a convivência social ali da escola, né? Então, curtir isso com a criança e fechar os ciclos também. Porque senão, e pais de filhos únicos tendem a falar assim, mas meu Deus, não cresce porque vai ser sempre o meu bebezinho. Tudo bem, a gente entende, assim, de modo figurado, essa fala é bem frequente, né? E para os pais, a criança vai ser sempre ali um xodozinho, né? Mas curtir junto, encerrar junto esses ciclos também, né? Quando você já sabe que não vai ter outro. Então, aproveita, mergulha ali e curte junto com a criança. Eu acho que é uma boa oportunidade de quem teve uma infância boa, reviver as coisas da infância. E para quem não teve, é uma boa oportunidade. Então, nunca brinquei numa quadra, por exemplo. Na minha época não tinha. Ou quando seu filho estiver nessa fase, então você brinca junto, né? Sim. Acho que muito também do que a gente precisa ser trabalhado, né? Como pais. Sim, quando você me diz os pais serem trabalhados, aí a gente está falando muito, às vezes, do despreparo e da imaturidade dos pais. E, às vezes, até o egoísmo. O egoísmo, às vezes, não é do filho mimado único. O egoísmo dos pais, né? De que, já que eu não tenho outro filho, eu não posso desgrudar desse filho, né? E outra coisa, existe uma tirania, né, uma culpa muito grande que recai sobre principalmente as mães, né, de que tem que acertar em tudo. Você vai aprender a ser mãe com o primeiro filho, né, e ele sendo único, talvez você não tenha oportunidade, né, no segundo ou no terceiro filho, de corrigir e corrigir internamente aquelas culpas que você tem. Então, se no primeiro você viu que não deu certo ali, falhou aqui, deixou de estar presente, quando você tem o outro, você vai fazer diferente. Então, a mãe, o pai tem que estar preparado para lidar com as suas próprias questões, né, de que eles se estão aprendendo e eles vão errar, então não haverá possibilidade de refazer. É lógico, a gente sempre melhora ali até com o filho, mas aquela fase que já passou, ela não vai acontecer novamente. Então, você vai se aprimorando para as fases seguintes. Então, é muito importante essa questão dos pais. E acho também importante mencionar aqui a dificuldade quando esse filho vai crescendo. Né? Então, assim, vai encerrando fases. Tá? E quando você encerra, por exemplo, o ensino médio de um filho, ou a faculdade de um filho, ou a filha vai casar, ou o filho vai casar, vai encerrar aquela convivência, ele vai formar a própria família. Para quem tem filho único, é dificílimo, né? É um ninho vazio, é aquela coisa que a pessoa fica, se ela não tiver outras coisas na vida, né? Se a identidade for só ser pai ou mãe, fica muito difícil, né? E esse filho precisa ser permitido voar, né? Fazer as suas coisas, seguir sua vida, né? Que esses pais não gerem culpa no filho em sair e fazer as suas coisas. Isso é importante também, porque eu já vi filho único se sentindo mal e sofrendo, porque eu não posso deixar agora a minha mãe, eu não posso deixar o meu pai, os dois, como que eu vou agora mudar daqui, eles vão ficar sozinhos. Então, existe um peso sobre esse filho único em relação a uma responsabilidade para com os pais e não deve ser assim. Legal. Não acontece só com filho único. E aqui, enquanto a doutora falava, de repente você tem 2 filhos e um deu um pouco mais de trabalho. O segundo, geralmente é o mais novo, acaba ficando com uma responsabilidade de ser sempre certo, de ser o correto, de ser o exemplo. Ele não pode falhar porque o mais velho já deu muito trabalho. Também essa responsabilidade. Então, falando da boa convivência aí que eu tenho, né, com o irmão, a experiência não é 100% boa para todo mundo, né? Então,
né? Mas ter irmão é muito bom. Tem gente que não acha, né? Quando a convivência não é muito boa, é como se filho único fosse, muitas vezes, né? Sim. Pensar na questão da idade. Hoje a tendência é ter filhos cada vez mais velhos, né? E aí, você vai ter só um, você faz tô encerrando o ciclo sempre, já com a questão da idade batendo aí a porta. E aí, se você faz Claro que a gente nunca sabe quando vai ser o último dia, né? Mas se a gente pensa na expectativa de vida, alguém que tem, sei lá, 40 anos hoje teve um filho, você pensa, eu só vou ter 40 anos com meu filho. Então, né? Se você vai embora aí aos 80 anos, ou mais ou menos nessa faixa etária. Isso acaba trazendo aí, talvez, um peso, uma tristeza. Tem que fazer terapia. Cada um tem que fazer seus processos aí também para poder aproveitar. Muita gente preferiria ter 30, 20 anos e não teve a oportunidade de viver esse tempo com os filhos e os filhos com os pais, né? Sim, sim. E essa questão que você diz, assim, né, de como a vida vai acontecendo e as pessoas vão fazendo a carreira e, enfim, outras coisas antes do casamento, da maternidade, traz isso sim, mas isso é o que eu falo, né? A gente precisa ter sempre um olhar, viver o presente, mas sempre ter um olhar assim prospectivo e imaginar como que a gente quer a nossa vida, o que a gente tem, que a gente pode dentro do que a gente quer, né? E quando você, aos 40 anos, aos 45, às vezes a gente vê mãe sendo mãe bem tarde, né? Ou mesmo pais, né? Acontece às vezes num segundo casamento, então a gente vê pais com 60 anos, tem que saber que a convivência com aquele filho será pequena. E que outras coisas que se fala também, né? Então, uma mãe de 45 anos, ela não vai criar da mesma forma o filho do que uma de 25, né? Seja filho único ou tendo outros. Então, isso tudo tem que estar bem claro na cabeça do adulto, porque ele que é o adulto, né? Ele não sabe tudo, ele vai errar, ele vai aprender com esse filho, né? Mas, assim, precisa ser uma coisa muito mais esperada de que os pais se acomodem dentro das questões e tenham ali lucidez e coerência do que o filho, né? Para que justamente não tenha ali uma maternagem, um desenvolvimento problemático por questões ali que mal resolvidas dos pais. Né? Agora a gente fala assim, ter irmão, o que o filho, né? O que a criança aprende tendo um irmão ou dois ou três? Aprende a dividir, aprende a ajudar, né? Porque em algum momento da vida eles brigam muito, irmãos brigam muito, mas eles se ajudam, até mesmo para esconder as artes dos pais, né? A negociar, e isso é muito importante na vida, né? A negociar as coisas. Então, essas habilidades, elas acabam, né, dando aí talvez mais recurso, né, de briga da vida para quem tem irmãos. Né? Mas dá para trabalhar. Isso sim, mas claro, então a gente, né, tende a oferecer dentro do possível para o filho único situações em que ele tenha que negociar, disputar o seu espaço, né? Se existe ali uma timidez, um recato, porque não está acostumado com muita gente, né? A gente incentivar, criar situações para que, então, está sempre sozinho, chama o vizinho, chama crianças para dentro de casa, né? Leva num parque, né? Se percebe que a criança está ali, ela é desconfortável, fique ao lado, né? Converse com a outra mãe, né? Então, a mãe, quem cuida, precisa estar ativamente ali para ajudar, né? Porque ele não tem essa coisa, não está com o irmãozinho do lado e vamos brincar todos juntos. Então, isso precisa, é só a gente ir ajustando. Então, até quando eu pensei no assunto, a gente falar vantagens e desvantagens, eu acho pesado, porque parece que a gente está falando uma coisa assim tão concreta e não é muito dinâmica, né? Eu acho que na matéria que passaram, falaram, isso depende do temperamento, da criação, do contexto, depende de muita coisa. Mas então aí você amplia demais, você não está falando tudo, mas não está falando nada. Não, estou dizendo aqui, né? Tem coisas que ter irmãos te traz benefícios,
né? E outras não, mas enfim. E a bola desse jogo tá com os pais, né? São os pais que vão escolher. Pra pensar num casal aqui, casado, com um relacionamento feliz. Eles é que vão escolher se eles vão ter mais de um filho ou se vão parar. Ou, inclusive, se nem querem ter filhos, né? Que hoje é também uma questão que se escolhe, né? Tá com eles. E a que preço se tem o segundo filho, de repente, né? Ah, mas de repente essa mulher não lidou bem com a gravidez, com o puerpério, né? De repente você tá saindo da situação ruim agora, anos depois a criança já tá grande, né? Só que vale, todos vão sofrer, né? Então, balancear isso e cada um é que vai dar essa resposta também, né? Porque a gente é que escolhe se vai ter mais um filho ou não. Eu já ouvi de paciente que diz assim, olha, eu não queria ter mais filhos, mas o meu filho ou a minha filha ficava pedindo porque sentia falta. Mas pede, e sentem falta? Você sente falta de algo que você não conhece? Não. Pois é. Então, na verdade, esse pedido, ele vem da observação dos amiguinhos, né? De outras famílias, como qualquer outra coisa que você não tenha pode te despertar a vontade de você ter, mas não que você sinta falta, porque você não tinha, né? Se você não tem, você não sente falta, você sente vontade de ter. Né? E a pessoa não coloca um filho no mundo porque uma criança pede, né, como se fosse um brinquedo, né? Então, meu filho está querendo um irmão, então eu vou oferecer. É uma coisa muito séria, né? Caso a família não tenha condições, não queira, não esteja preparada. Perfeito, muito legal. E também os pais, para darem esse, né? Então, pensando aqui que presença é o mais importante, independente de ter mais de um filho, mas trazendo para o nosso bate-papo que é de filho único. Sabe aquela família que tem dificuldade de iniciar assuntos? Então, dificuldade da comunicação. A família tem dificuldade com a comunicação. E aí você recebe, de repente, feedback da escola que a criança não interage com o amiguinho ou que não procura, né? Responde e tal, mas ela não procura. A escola deve ser super parceira na minha visão, né? E aí, de repente, você vai passar por cima e você vai trabalhar você mesmo para modelar para a criança como que é uma vida mais social, né? Então, aquele bate-papo no elevador, que eu particularmente adoro. E agora eu adoro mais ainda fazer isso quando eu estou com o Lucas, para ele saber que a gente fala do clima, que a gente puxa papo no elevador, né? Que naqueles segundinhos que a gente tem, a gente consegue, sim, desenvolver uma mini conversa ali, né? Para saber como é que tá o dia da pessoa, reparou que tá o dia do cabelo maluco, você faz um comentário com a criança. Sim. E o resultado disso vem, né? A criança responde muito bem a isso. Sim, sim, um modelo. Então, muito mais uma questão de comportamento da família, né, do que uma deficiência do filho único. Isso, perfeito. Então, acho que a gente consegue resumir bem, né? Então, se é uma família que pouco conversa, que tem pouco relacionamento social, então essa criança realmente vai ter, ela vai ser o que ela está aprendendo a ser, né? O modelo que ela tem. E assim, os pais devem, né, se isso está sendo um problema para a criança na escola ou está dificultando os caminhos dessa criança, né, eles podem tentar não mudar a si mesmo, mas mudar um pouquinho ali o ambiente, os costumes para propiciar para esse filho, enfim, uma dinâmica diferente ali com os amigos, né, social. Muito legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Através do WhatsApp, você manda sua pergunta, participa aqui do bate-papo. Pergunta da Fernanda, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tenho um filho único, estou preocupada com o fato dele não ter irmãos para brincar e interagir. Como posso garantir que ele desenvolva habilidades sociais saudáveis? Obrigada, Fernanda. Fernanda, vamos lá. É isso mesmo, assim, né? Quem garante, né, que um outro filho virá para brincar com esse filho, né? Pode ser que eles não se entendam, dependendo da diferença de idade, já não brinca mais, né? Então, assim, se a diferença é pequena, acontece de brincar, mas se passa acho que a partir de 3 anos de diferença já é outra fase. Né? Vão se encontrar lá na frente, né? Vão se encontrar em outro momento da vida, mas ali não vai ser mais aquele irmão para brincar.
né? E também não se force, né? Ah, então eu vou fazer o papel do irmãozinho, né? Então eu vou agora brincar, fazer tudo que uma criança faria, mas no papel de mãe, para suprir essa carência do filho. Não, né? Você vai criar oportunidades, como eu havia falado, chama crianças para sua casa, leva com mais frequência na casa dos priminhos, se tiver, vai em todas as festinhas que for convidado da escola, né? Como a Denise falou, incentive a criança a conversar. Se você conversa com a mãe de uma criança, a tendência é que as crianças comecem a conversar entre si. Então, assim, você vai criar possibilidades para que ele possa brincar. E assim, não é obrigatório que se brinque o tempo todo, todos os dias. Né? Também poder lidar consigo mesmo é uma habilidade, né? É uma forma positiva também para você crescer e lidar com a vida. Né? Então, não se preocupe com isso, assim, se preocupe sim em criar situações, né, dentro do possível para que seu filho possa brincar e interagir. E tem vários caminhos, não é tão difícil assim. Muito legal. Perguntinha do público, vamos colocar na tela? Mais uma pergunta, mais uma participação através do WhatsApp, do Kleber de Londrina, Paraná. Por que parece que os pais de hoje em dia frequentemente experimentam um nível maior de culpa ou pressão do que os pais de gerações anteriores, como aqueles que tinham filhos há 40 anos? Obrigada, Kleber, pela sua pergunta. Kleber, obrigado pela participação. É muito interessante a pergunta dele, né? A gente sempre fala sobre isso, né? A culpa, né? E o sentimento de obrigação que os pais hoje têm com os filhos. Se por um lado a gente tem mais informação hoje, faz com que a gente seja mais esclarecido, né? De que assim os anos formativos da personalidade, de que, né, é trauma infantil ou como a educação é levada e lá na frente o que isso vai acarretar. Então somos mais instruídos, então mais preocupados, né? Mas também uma questão da vida moderna, em que você tem que estar ausente muitas vezes, né? Já não é mais a mãe que está em casa, a maioria das vezes ali cuidando dessa criança. Então, você sente que está faltando e falhando com o filho. Então, é uma coisa que a gente precisa ir acomodando, né? Ao longo do tempo, e que os pais lá atrás não tinham muita preocupação, primeiro porque não tinha muito conhecimento, a vida era mais simples, né? Havia mais tempo, as famílias também eram mais numerosas, então sempre tinha ajuda de um tio, de uma avó, né? Mais primos, enfim, tudo isso a gente vivia mais em comunidade e hoje a gente vive mais isolado. Né? Então, os pais muitas vezes se relacionam né, através da internet, tudo vem dali da televisão, a gente tem uma gama enorme de brinquedos em que a criança fica ali isolada também, ela não vai para a rua. Então, acho que essas mudanças, né, fazem com que a gente fique comparando, né, o que era e o que é, e fique nesse dilema da culpa, né, de estou errando, a gente está ficando muito crítico com a gente mesmo, né? Muito exigindo demais. E a gente, com as redes sociais, a gente está mais exposto às críticas, né? Então, também, de repente, alguém que te via poucas vezes no ano, de repente iria fazer uma crítica aí às famílias de 40 anos atrás, né? Da próxima vez que te encontrasse. Hoje não, a pessoa entra no Instagram, te manda uma mensagem e, né, dá aquela cutucada, de repente, né? Então, você fica ali mais achando, né, que tem mesmo que servir ao que as pessoas estão esperando da sua maternidade ou da paternidade. Isso é bem... Sim. E é difícil você atender à expectativa do outro. Primeiro porque o outro é o outro. Existe uma convenção do que é esperado. Existe uma convenção, vamos dizer, uma questão de normalidade. A criança nessa fase faz isso, os pais devem fazer assim. Mas a gente não sabe o que aquela família está passando, como é a estrutura né, daquele outro, se aquela forma de criar faz sentido para aqueles pais. Então, criticar sem saber a fundo é muito complicado, a não ser que, lógico, é uma coisa que saia muito fora do que se deve ser feito. Mas você ficar assim, a gente se sente
muitas pessoas se sentem especialistas, né? E muitas vezes até sem ter filhos, é muito interessante, né? Tem pessoas as que menos têm experiência são as que mais julgam, né? Porque quem tem experiência sabe que é difícil a gente julgar, porque a gente está sempre aprendendo, né? Agora, quem não tem é quem mais aponta o dedo e vai criticar e vai causar culpa e preocupação para o outro. Ah, poxa, o seu filho, ele não fala tão bem. O seu filho, nossa, o meu andava não sei com quanto tempo. Ai, não, mas você não tem que ficar assim, né? Tem que deixar ele sozinho. Não deixe dormir na casa dos amiguinhos, Todas porque é as fases, perigoso. né? Então, lá no comecinho, que, né, engatinha, não engatinha, o meu engatinhou primeiro, o meu falou primeiro, né? Toda a fase da infância, depois na adolescência, então... Ah, mas você vai deixar? Vai deixar ir na viagem de formatura? Eu não deixaria, né? Então, sim. muita pressão, mais cobrança. Até mesmo na questão do casamento. Então, casar um filho, uma filha, né? A síndrome do ninho vazio, alguns né, curtem mais, assim, no sentido de mergulham mais na situação, mesmo quando ela é ruim, e outros já acham que não. Então, vamos aproveitar a nova fase do casamento. Há muito 880 também a gente vive nessa questão de julgar, né? Eu acho importante, né, para qualquer mãe e pai que está aqui nos ouvindo, que assim, não dá... A gente, lógico, a gente tem que ouvir as pessoas, e às vezes é um conselho, é uma dica muito boa, mas a gente não se balizar pelo outro e não deixar ou mudar aquilo que você acredita e está fazendo porque o outro criticou. Então, muitas vezes a gente nega coisa para um filho ou vai para um caminho que não era o nosso porque o outro determinou. Então, assim, quando uma pessoa vier, principalmente quando a gente está fragilizado, em momentos que a gente está mais sem saber o que fazer, então um chega e fala isso, o outro chega e faz aquilo. E às vezes você, por não acreditar em si, né, na sua intuição como pai, como mãe, vai seguir o caminho do outro e depois lá na frente você fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Né? E medo da crítica, vão falar isso, vão pensar isso. Não, né? Você tem que ter, lógico, contar com a ajuda das pessoas, mas assim, sempre fazer o filtro e pegar aquilo que importa para você e que está dentro do que você acredita. Para encerrar, não ter irmãos, também você não tem, a gente sabe que a comparação, ela tá mais fora de casa do que dentro, né? Mas os pais, quem tem mais de um filho, costuma dizer que a gente sabe quais são os pontos fortes, os pontos fracos de cada um deles. Então, de certa forma, mesmo que não haja uma comparação no sentido ruim, você tá ali com alguém diferente de você, que de repente tem uma habilidade que você não tem e que isso não é levado para o positivo em todas as criações, né? Então, você não tem uma competição ali dentro de casa nesse sentido de qualidades. E para a gente pensar no filho único, dá para os pais serem bem atentos para trabalharem os pontos fracos dos filhos, como a doutora já explicou aqui para a gente. Precisa de interação, precisa de presença, né? Precisa enxergar o filho aí como ser único, que ali ele é sempre, mas dentro daquela casa mais ainda, né? Sim. A questão, isso é um outro ponto em relação ao filho único, da pressão, né? Que vem tudo para cima dele, ele não tem com quem dividir. Então, né, se os pais têm um sonho e querem realizar esse sonho através desse filho, e esse filho não tem nenhuma condição de realizar aquele sonho, ou se ele não é o melhor aluno, né? Se tem dois filhos, tem um que é o predileto, que é o melhor aluno, o bagunceiro, né? Então, divide essa coisa. E existe predileção e existe dor quando há o filho preferido e o preterido. É o que eu falei, né? Sempre há uma problemática, seja com um filho ou dois. Mas sobre o filho único fica todas as expectativas, né? Sobre ele. E também a maior chance de uma mãe superprotetora. Sim. Que não necessariamente é ruim. É sempre ruim mãe superprotetora?
Depende, né? Depende do que ela superprotege, né? Então, se for assim, no sentido de excesso de amor, de cuidado, ou se é aquela superprotetora que não deixa, por exemplo, Entendi. né, a criança sair, brincar, tem medo de tudo. Então não vai na terra porque vai pegar bichinho. Não vai no brinquedo porque vai cair. Aí essa super, não deixa sair porque não quer ficar sozinha em casa. Aí essa superproteção, ela é nociva. Mas se for a superproteção no sentido de prover para o filho a melhor segurança e o melhor caminho, aí é bom. A gente vai encerrar esse bloco, mas, doutora, está convidada já a voltar, viu? Está convidadíssima a voltar, venha sempre. A gente ainda, antes do final do ano, bate um papo aí sobre a expectativa, né? Que é sempre um tema aí legal. O contato do Instagram, @ClínicaPortalMorumbi, @ClínicaPortalMorumbi. E no YouTube, o canal é Portal Triana. Portal Triana. Venha sempre, minha amiga. Se inscrevam no canal, sigam a página. Ative as notificações, vai lá no Instagram, também segue. A gente sempre vai colocando aí conteúdo e foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Esse tema que muito me interessa. Estou sempre querendo saber e aprender sobre isso, assim como grande parte da nossa audiência aí que também tem filhos únicos, né? Ou de repente é um filho único. Sim. E quer, né, quando já é adolescente ou adulto e ainda está dentro de casa, tem a geração hoje que sai mais tarde de casa, né? Sim, sim. Então também pontos bacanas para a gente discutir. E cada vez mais com filhos únicos, a gente vai cada vez aprimorando essa forma de ser, né? Uma vez que a gente tem cada vez mais famílias com filhos únicos. Então não vai ser uma coisa encarada ainda com tanta ali, com olhares como foi no passado. Isso é uma coisa boa. Normalizar o filho único. Uhum. Obrigada, viu, por ter vindo. Venha sempre. Eu que agradeço. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre cirurgia bariátrica. Quando é que é indicada a cirurgia? Até já.